Eu acredito que muitos de vocês já ouviram a expressão assim, eu estou carregando uma cruz, né? Ou, nossa, minha cruz está muito pesada, está muito difícil, essa fase da minha vida, este momento da minha vida que eu estou vivendo, está muito difícil, está muito pesado, né? Eu acho que todos nós já ouvimos isso, em algum momento nós já falamos isso. E, obviamente, quando nós falamos de cruz, nós arremetemos aquilo que Jesus Cristo, ele fez por nós, né? A salvação para toda a humanidade que veio naquela cruz, né? E existem muitos textos bíblicos que falam realmente da importância da cruz. Só para não ficar em branco, eu trouxe um texto, esse não é meu foco, mas em Romanos capítulo 5, verso 10, ele diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Então nós fomos salvos, porque Jesus morreu naquela cruz. Amém? Nós tivemos a salvação e isso é algo maravilhoso. E quando nós falamos de cruz, nós vemos na Bíblia que 4 pessoas ali importantes pela história, importantes não porque eram todas as 4 eram muito importantes, uma delas era extremamente importante, que é Jesus Cristo, mas 4 pessoas carregaram a cruz, 4 pessoas tomaram a cruz de certa forma, e eu quero falar um pouco a respeito de cada uma delas, e o significado, né, do que foi para cada uma delas. Então, a primeira delas, nós lembramos de Simão Cirineu. Isso está em Mateus, capítulo 27, do 31 ao 32, que diz assim: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Então, olhem isso. Você perceba, Simão Cirineu, ele estava no caminho enquanto Jesus estava indo levar a sua cruz. Em um dado momento, Jesus ele não consegue mais carregar a cruz, e eu vou falar isso daqui um pouco, mas então pegam Simão Cirineu e obrigam ele a carregar a cruz. Ele não queria carregar aquela cruz. Ele viu tudo o que estava acontecendo, e você pode trazer à sua memória aquilo que Jesus estava vivendo ali, desde o momento que ele sai com aquela cruz, os seus zombadores e todas aquelas pessoas xingando, amaldiçoando, ele apanhando, e estava aquelas pessoas na rua vendo Jesus andando com aquela cruz. Ninguém, obviamente, queria estar naquele lugar. Simão Cirineu, ele não queria tomar aquela cruz de maneira nenhuma. Porém, Simão Cirineu, ele não, talvez ele não se deu conta qual era o tamanho da honra que era carregar aquela cruz do lado de Jesus Cristo. Dividir a cruz de Jesus ao lado de Jesus Cristo, andando com ele. Ele não havia percebido que aquela cruz era, na verdade, a maior bênção que viria, tanto para ele, quanto para toda a humanidade. E muitas vezes nós não entendemos e nós não percebemos que algumas cruzes que nós carregamos, elas, na verdade, por mais dolorosas que elas sejam, mas elas são bênçãos que Deus nos entregará. Nem sempre uma bênção, ela chega para mim e para você de uma maneira tranquila e suave. Muitas vezes a bênção começa ao carregar de uma cruz, começa ao carregar de uma batalha, não é? É dessa maneira. Agora, qual será a cruz que hoje você tem carregado? Quais são as cruzes, talvez, ou as dificuldades que você tem levado hoje? Talvez são cruzes financeiras, cruzes espirituais,
cruzes de família, de distância de família, de batalha, mas todos nós aqui, quer você queira ou quer você não, somos obrigados a carregar algumas cruzes. Posso ouvir um amém? Todos nós temos isso. Olha só, muitas vezes o meu ministério foi a minha cruz. Estou sendo extremamente sincero com a igreja. Muitas vezes o ministério foi a minha cruz, porque pelo ministério, muitas vezes, pessoas que caminhavam conosco, depois viravam as costas e falavam mal. Pessoas que chegavam na igreja com, assim, no lixo espiritual, no máximo profundo possível. E nós orávamos, restaurávamos, e quando aquela pessoa se levantava, então ela ia embora, desanimava, né? Muitas vezes eu, cansado, doente, né? Uma vez eu fui com pneumonia, ministrar uma revisão de vidas, né? Muitas vezes eu fazia isso, né? Ia, e pessoas, eu olhava assim, trocavam de vir no culto para assistir um jogo de futebol num domingo, ou para ir num churrasco. E eu pensava comigo, falava, caramba, eu me privo tanto. Eu não viajo com a minha família. Eu fico vendo os domingos que eu não preciso estar na igreja para eu fazer alguma coisa com a minha família para estar na igreja. E eu vejo pessoas que não estão nem aí. E é para servir essas pessoas que não estão nem aí que eu vou para lá. Que eu me preparo, que eu estudo, que eu oro, que eu me consagro para subir num altar na maior santidade que eu posso. E eu pensava assim, mas não vale a pena. Não vale a pena fazer isso. Sinceramente, é melhor eu pregar para minha família em casa do que eu fazer tudo isso, porque é muito custoso. Então, durante muito tempo, o meu ministério foi o meu peso. Só que eu reclamava às vezes com Deus, chorava, mas aonde eu estava no próximo domingo? Na igreja. Onde eu estava quando tinha célula? Na célula, na igreja, continuava fazendo. Sabem por quê, queridos? Porque não é a igreja que precisa de mim, eu que preciso da igreja. Amém? Sou eu quem preciso. Então eu comecei a entender que eu aprendi, né, que eu não faço a obra para que eu seja exaltado, para que as pessoas reconheçam o esforço que eu tenho. Eu faço para que o nome dele seja exaltado. Amém? E quem eu quero chamar a atenção não são das pessoas, mas é dele. Então eu faço por ele. Amém? Mas por muito tempo, eu demorei um tempo até eu entender. E não estou falando, eu aprendi isso muito antes de chegar nos Estados Unidos, obviamente. Mas eu demorei um tempo para eu fazer essa separação, né, de coisas. Mas eu não tenho como viver sem a igreja. Não tenho como eu viver a minha vida sem servir ao Criador. E esse é o ponto, né? É o servir. Quando eu entendi que, na verdade, o que eu achava que era a cruz era a bênção, então, pouco tempo depois, Deus, ele começou a me desafiar a ir mais além, a ir mais além. E estamos hoje muito além do que eu imaginei que um dia eu chegaria. Amém? Mas eu quero mais. Amém? Se Deus permitir, ainda eu quero poder fazer mais e mais em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então, quais são as nossas cruzes? Entendam que às vezes uma coisa que você acha que é o seu maior peso, que é a sua maior dificuldade, mas na verdade, muitas vezes, pode ser a maior bênção que Deus está pondo sobre a sua vida. Porque aquela cruz, ela está forjando o seu caráter, está forjando a sua fé, está fortalecendo você, está transformando os seus pensamentos, está te encorajando a ir além, está te encorajando a você sair de uma zona de conforto, está te encorajando a enfrentar seus pensamentos, seus sentimentos, suas dores, porque Ele está te transformando no meio da sua caminhada com a sua cruz. Amém? Amém? Então, essa é a cruz, né, de Simão Cirineu. Agora, nós temos uma outra pessoa que também estava numa cruz, que era aquele ladrão que estava do lado de Jesus, e ele fala, né, o seguinte, lá em Lucas, capítulo 23, verso 39, ele fala assim, na verdade, diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados
lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a todos nós. Quer dizer, eu já ministrei isso em um outro momento, mas esse ladrão é daquela pessoa, é aquele cristão, ou aquela cristã, aquela pessoa, né? Que ela nunca andou com Jesus. Nunca vai na igreja. Nunca faz nada para Deus ou para Deus. Assim, é uma pessoa, né, que diz que ama a Deus, mas nunca faz coisa alguma. Porém, no momento que a coisa aperta, ela é a primeira a falar: cadê Deus nessa história? Cadê Deus agora aqui para ajudar isso? Cadê Deus nessa situação? Nunca fez nada. Né? Este homem aqui, você vê, ele está ali, ele quer pegar uma carona ali com Jesus. Ele quer, se você é o que é, você não é tão bom, então salva a você, mas me salva também. Salva todo mundo, E ali, você vê, ele morreu naquela cruz, provavelmente, assim, ele morreu se sentindo como vítima, porque Jesus poderia salvá-lo, mas Jesus não o salvou. Todo mundo ali era culpado, mas ele era o inocente, ele era a pessoa, né, que estava sendo injustiçado. Então, às vezes, as pessoas carregam as cruzes e elas acham que elas estão carregando por conta de uma injustiça, que ela não merecia carregar aquilo, que outra pessoa merecia, mas ela não merecia. Que outra pessoa merecia estar desempregado, e não ela. Outra pessoa merecia estar doente, não ela. Outra pessoa merecia aquilo, mas não ela, porque ela é muito boa. Ela é super, né, maravilhosa de tudo, então ela não precisava estar naquela cruz. Então, isso é uma outra pessoa que às vezes carrega a cruz e ela não percebe, né, que realmente ela é merecedora. Agora, no mesmo contexto, lembram-se que havia um outro homem também sendo crucificado com Jesus. E ali a história no verso 40 continua assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a cruz do ladrão penitente que eles dizem, né? Então você vê, ele, diferente do outro, ele reconhece o erro dele. Ele fala assim: realmente, eu mereço estar aqui. Eu mereço o que está acontecendo comigo. Isso é uma consequência de algo que eu fiz. Então eu estou aqui. Porém, ele olhava além. Ele sabia que aquilo, ele estava ali vivendo aquilo, mas ele enxergava o que vinha depois. Então ele viu Jesus como rei. E ele falou assim: olha, lembra-te de mim. Jesus, você não merece estar aqui. Eu mereço. Mas lembra-te de mim. E Jesus então responde, né? Ele fala: com certeza, hoje ainda, né, estarás comigo no paraíso. Só que percebam um detalhe: Jesus não tirou ele da cruz. Entendem? Ele morreu naquela cruz. Ele ficou ali. Mas Jesus deu uma promessa para ele. Agora, dando uma pausa, só para entrar num outro versículo, percebam que, por exemplo, em Êxodo, quer ver? Vamos ler aqui, eu explico na sequência. Êxodo, capítulo 34, do 6 ao 7, vai dizer assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Percebam o que diz aqui. Diz que Deus perdoa iniquidade, transgressão e até o pecado. Porém, o culpado ele não o torna inocente.
Isso significa o quê? Que aquela pessoa, ela poderá ter a consequência do que ela cometeu. Então, não necessariamente porque eu matei uma pessoa ou roubei alguém, que eu não serei preso por isso. Deus, ele vai me perdoar. Se eu me arrepender de verdade, clamar e falar assim, Senhor, eu errei, me perdoa. Passa o sangue de Jesus entre mim, mas me perdoa, Senhor. Ele vai te perdoar porque Ele te ama. Só que nós estamos sujeitos às leis que estão dos homens. E não necessariamente Ele vai te livrar daquilo. Não é? Então, entenda, né? Nós temos que entender que as cruzes que nós carregamos, elas são passageiras. Simão Cirineu carregou um trecho com Jesus Cristo, mas chegou um momento que ele não carregou mais. Chegou um momento que terminou aquilo, e Jesus, então, ele tomou sobre si a sua cruz, né? Ele tomou sobre si a sua cruz. Agora, nós, às vezes, carregamos as nossas batalhas, e eu sei que cada um de nós aqui temos as nossas batalhas, mas entenda, a sua batalha vai chegar no final. Amém? Agora, enquanto você carrega, amém? Enquanto você carrega a sua batalha, o que você e eu temos que entender é assim, o que na verdade, Deus está querendo fazer conosco, no meio daquele momento que você está carregando aquela cruz? Qual tem sido a sua postura no meio do carregar a sua cruz? Por exemplo, uma pessoa que ela está endividada, tá? Então imagina, ela está com os cartões todos negativos, está com uma situação muito difícil. E essa é uma cruz, por exemplo, é a cruz que ela está carregando. Agora, se essa pessoa, por exemplo, quando ela chega nos outros, né, numa conversa, ela fala assim, nossa, eu não aguento mais, minha vida financeira está arrebentada. Estou devendo para todo mundo. Aí vai numa outra conversa, então, sabe o que é? É porque estou com a minha vida financeira arrebentada. Todo mundo que ela conversa, ela exalta a cruz que ela leva. Como se ela fosse, como chamam aquela pessoa que ela gosta de ficar doente? É hipocondríaco isso. É igual uma pessoa que é hipocondríaca, né? Que ela parece que tem um prazer de estar doente. Ela gosta de falar, não, que eu tomo 7 tipos de remédios diferentes. Não, porque eu tomei todo tipo, enfim. A pessoa parece que ela, né? Nós não temos que ser hipocondríacos espirituais, estão entendendo? A cruz que você carrega, ela tem a ver com você e com Deus. É claro que se afeta a sua família está num contexto, mas você tem que testemunhar de Deus. Então, óbvio, mas pastor, se alguém me pergunta como é que você está, eu vou mentir? Eu vou falar que você está bem? Eu vou mentir? Eu vou falar que eu estou bem? Né? A questão não é mentir. E estar bem ou estar mal independe do que você tem ou do que você não tem. O externo, ele óbvio que ele te influencia, mas a decisão de estar bem é sua. Vocês entendem isso? Você tem essa decisão de você ficar sofrendo e se martirizando de alguma coisa, ou você entender que você tem uma batalha sim, mas você tem um Deus que é maior que a sua batalha. E quando você testemunha da sua batalha, você fala assim, olha, eu estou numa batalha, mas estou caminhando e Deus é comigo. Vai chegar um momento que eu vou vencer. Essa é uma postura. Amém? Então nós falamos de Simão Cirineu e falamos dos 2 ladrões na cruz. Obviamente, o quarto que carregou uma cruz foi Jesus Cristo. Amém? E Jesus Cristo, ele tomou sobre si uma cruz especial, diferente de todos. Não é? Né? Diferente de todos os outros. A cruz de Jesus, ela foi uma cruz voluntária. Ele quis tomar essa cruz. Nenhum dos outros queria a cruz. Jesus, ele quis a cruz. Quando nós lemos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relata toda a história de Jesus, né, nós vemos que naquele momento que Judas entrega Jesus para os seus, né, para o sumo sacerdote, para todos aqueles homens ali, diz que, em João fala isso, né, no Evangelho de João, se não me engano, que fala isso,
todos falam, mas que dá o nome, é só João, que fala que Pedro pega ali uma espada e ele corta a orelha de um soldado que chamava Malco. Agora, deixa eu ler um relato aqui, né, de um dos evangelhos nesse momento. Mateus 26, do 51 ao 53, vai dizer assim: um dos que estavam com Jesus, que no caso é Pedro, tá? Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Olha o verso 53, que Jesus diz: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Na semana passada eu falei a respeito de Senaqueribe, lembram que ele veio para confrontar o rei Ezequias. E quando Ezequias ora a Deus, Deus envia um anjo, que matou 185 mil homens, Quando nós estamos falando de legiões, lembrando que legião são 6 mil. Então, 12 legiões seriam 72 mil. E Jesus falou assim: se eu quisesse, Deus me mandaria agora. Quer dizer, Pedro, eu que estou me entregando. Não é eles que vão me levar. Sou eu que estou indo. Porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. Amém? É uma cruz voluntária. Jesus que escolheu voluntariamente estender os seus braços e deixar com que aqueles pregos furassem os seus braços. Ele fez isso voluntariamente. Amém? E isso, amém, ele fez, por quê? Porque ele entendia o propósito que aquela cruz, aquele momento que, por mais que humanamente falando não era o sonho de ninguém aquilo, mas ele sabia o propósito maior daquilo. Então, se o propósito maior era salvar toda a humanidade, toda a criação, tudo aquilo que Deus criou como homem e mulher, como filhos dele, então valeria a pena sim aquela cruz. Valeria muito. E ele foi de grato coração. Ele foi: Senhor, que a sua vontade seja feita. Ele vai, amém. E ele sofreu, obviamente, por tudo aquilo, mas ele tomou a cruz dele e fez o que tinha que ser feito, amém. Então, percebam que nós não temos que ser rebeldes com as nossas cruzes, amém. Quando você tem uma cruz, quando nós tomamos a nossa cruz, nós temos que parar de dar chilique, de reclamar. A gente tem que tomar e falar assim: se o Senhor está permitindo essa batalha, porque foi por minha causa ou não, mas enfim, Deus permitiu isso acontecer, eu creio que Ele está comigo nisso também, e eu vou vencer isso. Nós vamos avançar nisso, amém? Em nome de Jesus. Nós lemos Paulo, ele um dado momento lá em Filipenses, capítulo 3, do 8 ao 9, Paulo diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, ou como refúgio, para poder ganhar a Cristo. E se for encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Amém? Então Paulo está dizendo assim: eu carrego a minha cruz. E vou dizer, gente, você que estuda a palavra, sabe que Paulo carregou. Pensa um homem que carregou problema, gente. Paulo até picado por cobra foi, gente. Paulo ficou nu. Paulo sofreu naufrágio, foi apedrejado. Logo no começo do ministério dele, quando ele começa a pregar em Jerusalém, logo depois que ele recupera a visão, o povo lá, os judeus, queriam matar Paulo, porque Paulo autorizava a morte. Eles tiveram que colocar ele num cesto e desceram ele com uma corda, algumas pessoas, para ele não morrer. Olha quanta coisa Paulo passou, mas ele fala assim: e eu carrego isso, e eu considero tudo que eu tenho, tudo que eu fiz como nada. E eu carrego a minha cruz,
porque eu sei por que eu carrego, eu sei para quem eu carrego, eu sei para onde eu vou, e eu sei o que eu tenho que fazer. Amém? Agora, quando nós voltamos um pouco para a respeito da cruz de Jesus, tem uma coisa que nós vemos que Jesus ele toma a sua cruz, ele carrega a cruz por um tempo, e depois disso ele já não aguenta mais. E ele cai, que é quando Simão Cirineu, ele é obrigado a ajudar Jesus. Né? Nós vemos ali, por exemplo, em João 19:17, diz ali, né? Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, né? Fala na hora que Jesus sai, né? E não fala quanto tempo Jesus andou, mas em um momento, depois de chute, soco, chicotada, pedrada, cuspida, xingamento, e Jesus já havia sido chicoteado, né, na noite anterior, né, com certeza estava com fome, estava com sede. Jesus estava fisicamente esgotado. Chega um momento que Jesus não consegue mais carregar a própria cruz. Parece até estranho eu dizer isso, né? Mas é verdade. Jesus Cristo, ele não conseguiu levar por todo o caminho a cruz dele. Ele precisou de alguém para ajudá-lo. Quando Jesus cai ali no chão como morto, cansado, fraco, né? Eles dando chute em Jesus para ele levantar, levanta. Jesus não conseguia mais. Ele não conseguia mais. Ele não tinha mais força. Então Simão Cirineu, ele vem e ele levanta, né, junto com Jesus. Então isso me mostra que nós não conseguiremos carregar as nossas cruzes sozinhos. Eu e você, nós não somos super mulheres. Nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos andar sozinhos sempre. Nós conseguimos um tempo, mas chega um tempo que a gente precisa de ajuda. Amém? Na vida de Jesus veio um Simão Cirineu. Na minha e na sua veio o Salvador Jesus Cristo. Amém? Em Lucas capítulo 14, verso 27, diz assim: quem não leva, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Muitos já viram isso. Quer dizer, todo aquele que é discípulo, todo aquele que segue a Cristo, vai carregar uma cruz. Vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai ter momentos que você não vai ter força para orar, alguém vai ter que orar por você. Vai ter momentos que você não vai ter força para jejuar, alguém vai ter que jejuar com você. Né? Vai ter momentos que as coisas não vão ir bem. Vai ter momentos que pessoas vão falar com vocês, sabem? E você não vai saber o que responder. Você não vai saber como aconselhar. Porque você nunca viveu aquela experiência ou por qualquer outro motivo. E nessa hora aquilo talvez é uma cruz, né? E nessa hora você vai precisar de ajuda do Espírito. Então, ele vai carregar essa cruz com você. Diz que Jesus carregou a cruz na fraqueza, ele estava fraco. Quer ver? Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4, vai dizer assim: pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Amém? E Paulo complementa isso lá em 2 Coríntios, né? Ele fala um pouco antes, na verdade. 2 Coríntios 12, 10, ele fala assim, Paulo diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Então, você percebam que não é uma vergonha você não conseguir, às vezes, carregar por muito tempo a sua cruz, ou você estar em dificuldade porque alguma coisa ainda não aconteceu.
na verdade, né, todos nós, chega um momento que você cansa. Eu estava falando isso para os jovens no Arena. Inclusive, no Arena eu testemunhei aqui, compartilhei com alguns irmãos, pegando ali a frase do Marcelo, mas, né, é possível festejar sem bebida alcoólica, gente. Eu vi a galera aqui, se eu não fosse lá e desse uma ordem pastoral, que não foi ainda, eu como Rodrigo Agripino, não consegui fazer o povo parar. Eu tive que falar, quem está falando é o pastor, agora para. Aí o pessoal, orando para não pecar contra meu nome, tiveram que parar, senão estaremos dançando até agora nessa igreja, né? Mas, mas enfim, né? Eu até perdi o que eu ia falar, desculpa. Deixa eu tomar água. Quando estamos em Cristo, nós nos alegramos. Agora, tem momentos, né? Eu lembrei, eu estava falando para os jovens que tem momentos que a Bíblia fala que o jovem é forte, o jovem é força e tal, mas tem um versículo em Isaías que fala assim, que até os jovens se cansarão e se fatigarão. Fala vários versículos que o jovem é forte, mas tem um que fala assim, mas até os jovens se cansarão e se fatigarão. Aí ele continua, né? Ele fala assim, porém aqueles que perseverarem voarão assim como asas como águia, né? Se andarão e não se fatigarão, se cansarão e tal. Mas até os jovens se cansarão. Quer dizer, todos nós somos sujeitos a dores, a cansaço, a fraqueza, a incerteza, a insegurança. Todos nós. Então, às vezes, algumas pessoas, elas falam assim, mas eu sou cristão, eu não posso sentir isso, eu não poderia estar sofrendo por isso. Querido, você é cristão sim, glória a Deus por isso, mas você é um ser humano de carne e osso. Tem horas que você chora, tem horas que você está desanimado, acontece. Só que Jesus nos mostra que até Ele, em um dado momento, precisou de ajuda. Ele poderia clamar a Deus ali, lógico que ele poderia, né? Senhor, me dá a força de Sansão aqui, vou carregar 10 cruzes de uma vez aqui, vou andar, vou ir correndo. Ele poderia, mas Jesus, quando diz que Jesus veio como homem, entenda, ele veio como homem, ele não ia trapacear, ele não ia usar o poder dele, ele falou para Pedro, se eu quisesse, eu destruía tudo isso aqui. Se eu quisesse, mas não é isso, não é dessa maneira. Então, assim, isso me conforta às vezes quando a gente está cansado. Fala assim, caramba, né? Eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. De alguém que ore comigo, que interceda comigo, que ande a segunda légua comigo, né? E tem um versículo, né, em Eclesiastes, capítulo 4, do 9 ao 10, que fala assim, melhor é serem dois do que um, porque é melhor ter companhia do que estar sozinho, é melhor ser dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. Então, agora, eu já expliquei a respeito desse texto em algum outro culto, mas só por referência, quando você lê isso literalmente, parece que assim é meio estranho. Eu sei que a gente já, por caminhar, por ser cristão, a gente já lê meio que com o olho espiritual, mas se você lê literal, você vai ler assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Em algumas traduções está assim, é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Mas se você for parar para pensar em salário, né? Se dois trabalharem, eles vão ter que dividir por dois também. Aquilo vai ficar meio que, por mais que eles produzam mais, só que de repente vai ter que ficar, parece que não tem muito cabimento isso. Mas quando a gente olha para esse texto, o grande ponto é assim, qual que é a grande vantagem de você caminhar com alguém que tem o mesmo objetivo que você? É que esse alguém, ele te incentiva. Quando você cansa, ele fala assim, não, vamos lá, está acabando, vai chegar, você vai conseguir, né? Quando eu vou para o Brasil, eu faço academia com meu irmão lá, e ele fala assim, caramba, eu gosto quando você faz academia com você, porque você fica, vai, você consegue.
Eu não faço nada, eu fico tomando Gatorade, mas fico ali gritando no ouvido dele para ele fazer o exercício. Né? Ele fala, não, você me dá força. Eu tô esfolando ele, mas ele está achando bom. Né? Mas o ponto é que quando um está ali, não, você consegue, não para. Você vai, né? Aquilo te dá força e você permanece. Então, quando você carrega uma cruz, não carregue uma cruz sozinho. Ale, pode fazer um sonzinho para mim? Não carregue uma cruz sozinho. Lembra que não é vergonha você pedir ajuda. Só que não faça da sua cruz um testemunho contra a sua fé. Vocês entendem que são coisas diferentes? Se você começa a testemunhar contra a própria fé que você professa devido ao peso que você leva, então que raio de cristão você é? Né? Você simplesmente está jogando, sabe, o rosto de Deus na lata do lixo. Você está dizendo que, caramba, eu sou cristão, mas Deus não pode me curar, Deus não pode me transformar. Mas não. O grande ponto é que enquanto você está caminhando, Ele está te transformando. Então, você tem que lembrar, eu estou numa cruz, eu estou carregando uma cruz, mas eu quero pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, coloca alguém do meu lado aqui para que eu possa caminhar, fazer esse caminho. Coloca alguém do meu lado aqui, Senhor, para que eu possa permanecer firme, para que eu possa avançar, para que eu possa superar, né? E ali mesmo que você está... Porque tem momentos que você está fraco. Tem momentos que você vem no culto e você vai embora do jeito que você chegou. Você não sentiu nada. E não é porque o culto não tinha unção. É porque você não está bem. Você está numa cruz. E às vezes ninguém sabe da cruz que você está levando. E é importante você dividir, né? Mas não caminhe as suas lutas sozinho. Amém? Não caminhe as suas lutas sozinhos. Se você tem um objetivo aí na sua vida, se as suas lutas têm a ver com seus filhos, têm a ver com seu marido, com a sua esposa, com a sua casa, sabe? E às vezes você fala assim, eu não quero incomodar o pastor, eu não quero incomodar a pastora, eu não vou falar com meu marido, ele não vai entender, né? Sabe, às vezes não tem esses pensamentos. Mas conversa com Deus assim, Senhor, eu tô com essa situação, Deus. Como que eu falo? Como que eu resolvo? Pai, coloca alguém no meu caminho para que eu possa falar, para que eu possa fazer, para que eu possa ajeitar isso, né? E Deus, Ele vai colocar. Ele não vai te desamparar. Amém? Eu quero que você leve essa palavra hoje como uma palavra de força para você. Como uma palavra de, assim, não sei, eu estou falando isso, eu não sei para quem eu estou dizendo isso hoje. Não sei eu sei que eu estou pregando para a igreja, mas eu não sei para quem efetivamente essa palavra é hoje, né, nesse lugar. Né? Mas a luta que você está vivendo, e talvez a gente se cansa porque a luta é longa e custosa. Mas observe que Deus, no meio da sua luta, Ele não está deixando só você sofrer, Ele está te dando oportunidades também. Para e pensa. Toda a luta que você passar, Deus vai te dar a oportunidade de você ter mais fé. Vai te ter a oportunidade de você abrir o seu coração de sentimentos para pessoas que você ama. Vai te dar a oportunidade de você ver ao seu redor de uma maneira diferente. Deus vai te dar a oportunidade também de você perceber que talvez aquela cruz que você está carregando ainda está pesada. Só que Ele fala assim para você, olha as outras que você já venceu, você já conseguiu. Ou então, olha para outra pessoa que está carregando uma cruz, que para ela é um peso e você já venceu. Perceba que aquilo que para você às vezes é pesado, o outro já venceu. Mas aquilo que para você já é vitória, o outro ainda é peso. E estamos todos para o mesmo caminho. Mas há um só Deus para todos nós. Ele está conosco neste lugar. E eu creio. Quantos creem neste lugar? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar.